Após a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus pela tentativa de golpe de Estado, a defesa dos condenados ainda poderá recorrer e, por enquanto, eles não serão presos. Acompanhe com a Janaína Camelo. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao STF a extinção da pena de 2 anos imposta a ele pela primeira turma no julgamento do núcleo crucial. Por ter sido réu colaborador, o colegiado decidiu conceder ao ex-ajudante de ordens os benefícios da delação. Em troca de conceder informações privilegiadas, Mauro Cid pediu a restituição de bens apreendidos dele e da família, segurança por parte da Polícia Federal e pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Ou perdão judicial. No julgamento, os ministros negaram perdão judicial, mas decidiram condenar Mauro Cid a 2 anos de prisão em regime aberto. Ou seja, ele pode trabalhar e estudar durante o dia, mas precisa se recolher em domicílio à noite. Hoje, Mauro Cid é monitorado por tornozeleira eletrônica e deve se recolher em casa todas as noites, mas já foi preso preventivamente por 2 vezes. A primeira, em maio de 2023, no caso do cartão de vacinas, e foi solto 4 meses depois, quando decidiu fechar o acordo de delação premiada e colaborar com as investigações envolvendo a cúpula do governo de Jair Bolsonaro. Com isso, a prisão foi convertida em medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Cid foi preso novamente em março do ano passado, após o vazamento de áudios de conversas em que ele fez críticas à Polícia Federal, sugerindo que estaria sendo pressionado, o que depois o militar negou, mas ficou mais de 1 mês preso. No pedido feito nesta sexta-feira ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Mauro Cid alega que ele está com restrição de liberdade há mais de 2 anos e 4 meses, entre prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão, e que, por isso, entende que o militar está extinto do cumprimento da pena, fruto da condenação que lhe foi imposta. A defesa alega que o período de cumprimento de cautelares deve ser considerado porque representa privação de liberdade. A defesa pede ainda a devolução do passaporte de Mauro Cid, que depois de solto pretende ir morar nos Estados Unidos. Enquanto isso, as defesas dos outros condenados já anunciaram que vão entrar com recurso, incluindo para que o resultado do julgamento seja revisto pelo plenário dos 11 ministros. A fase para apresentação de recursos só começa após a publicação do acórdão do julgamento, mas isso leva um tempo. Primeiro, a ata do julgamento deve ser homologada, o que irá acontecer na próxima sessão da primeira turma, marcada para o dia 23 de setembro. Depois disso, cada um dos ministros precisa depositar no processo seus votos escritos, num prazo de até 60 dias, e só então sai o acórdão. Após publicado, as defesas têm até 5 dias para apresentar o chamado embargos de declaração, um recurso inicial que não altera o resultado da sentença, mas que serve para que sejam esclarecidos eventuais omissões no julgamento. Depois, a Procuradoria-Geral da República tem até 15 dias para se manifestar sobre o alegado pelas defesas. Só então é que o recurso é analisado pelo colegiado. Existe um segundo tipo de recurso, os chamados embargos infringentes, e este sim pode alterar o resultado do julgamento, e que pode ser analisado pelo plenário dos 11 ministros. Mas ele só é aceito em caso de ter havido ao menos 2 divergências sobre o mesmo ponto no momento da condenação. O placar no julgamento de Bolsonaro terminou em 4-1 pela condenação dos réus, tendo apenas o voto do ministro Luiz Fux divergente. No entanto, houve mais de uma divergência no momento da fixação das penas com relação a alguns dos réus. A defesa de Bolsonaro já adiantou que pretende entrar com os embargos infringentes e com recurso até mesmo no âmbito internacional. Em entrevista à Jovem Pan, o advogado Almir Garnier, Dr. Demóstenes Torres, disse que também irá apresentar esse tipo de recurso ao STF. E opinião, todo mundo tem o direito de dar. Agora, a pessoa ser condenada porque fez 3 lives, porque convocou embaixadores, isso é ridículo. Isso aí não tem lastro em lugar nenhum. O único que fez o cotejo das provas foi o ministro Fux.
E nisso, ele acolheu, por exemplo, todas as teses que eu apresentei. Em 2018, o ex-senador Assir Gax foi condenado pela primeira turma do STF a pena de 4 anos e 6 meses por crimes contra o sistema financeiro. A decisão foi unânime, 5 votos a 0 pela condenação. Mas na fixação da pena, 2 ministros divergiram, o que levou a defesa do então senador a apresentar recurso que coube ao plenário do STF analisar, mas que acabou sendo rejeitado. Após ameaças da Casa Branca, integrantes do Itamaraty querem baixar a poeira e seguir em diálogo com os Estados Unidos. O governo de Donald Trump fala em novas sanções em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro. Vitória Bel tem mais informações. Integrantes do Itamaraty, a par das tentativas de diálogo entre o governo brasileiro e a Casa Branca, avaliam que a melhor estratégia no momento é deixar a poeira baixar e continuar investindo nas conversas. Após a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o secretário de Estado americano Marco Rubio fez uma nova ameaça de sanção ao Brasil. Rubio disse que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. Em resposta, o Itamaraty afirmou em nota que as ameaças não intimidarão a nossa democracia. O Brasil segue uma linha diplomática de diálogo constante, mas também de soberania e altivez nacional. Por isso, as costuras para uma conversa entre o presidente americano Donald Trump e Lula precisam ser cuidadosas para que o Brasil não saia menor ou enfraquecido no cenário internacional. Dentro dessa lógica, de acordo com diplomatas, o presidente Lula não pode simplesmente ligar para Trump sob o risco de não ser atendido, ignorado ou ainda maltratado. É necessário que os assessores de ambos os lados costurem uma conversa com assunto pré-definido e protocolos a serem seguidos. De Brasília, Vitória Abel. Agora a gente vai chamar os nossos comentaristas, começando pelo Túlio Nassa. Túlio, muito bom dia, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Márcia. Muito bom dia, um ótimo final de semana. Para nós. Vamos começar falando sobre esse assunto. Primeiro que a gente falou aqui que tem um diálogo com os Estados Unidos, né? Mas o que a gente vê, na verdade, nos últimos tempos é a falta dessa negociação efetiva que traz resultados. Pelo contrário, né? A situação diplomática entre Brasil e Estados Unidos está cada vez piorando. Qual a sua análise, Túlio? Olha, Márcia, realmente na linha do que você colocou. Infelizmente, o presidente Lula vem surfando uma onda de popularidade com esse acirramento da disputa entre Brasil e Estados Unidos por conta do tarifaço e vem esquecendo o pragmatismo, vem esquecendo que os verdadeiros interesses nacionais, eles habitam na negociação técnica, na negociação comercial, naquela que vai colocar em lado os interesses norte-americanos, os interesses brasileiros e achar um equilíbrio, achar um meio do caminho. O Itamaraty, ainda bem e tardiamente, digamos, vai nessa linha nesse momento, na linha do diálogo, na linha do entendimento. É preciso costurar e de maneira muito eficiente, porque há aí um grande problema, Márcia. Qual que é o problema? É o conflito de interesses políticos e econômicos. Por quê? O que os Estados Unidos efetivamente esperam do Brasil? São coisas que o Brasil parece que não quer entregar. Primeiro, Lula tem que baixar o tom. Tem que parar com as provocações, e as provocações levam à popularidade do presidente. Segundo, a questão dos BRICS, né, a questão geopolítica, geoeconômica, né, as ameaças de retirar o dólar como moeda de circulação internacional seriam uma grande perda para os Estados Unidos. Terceiro, parar de comprar óleo diesel da Rússia. O Brasil compra bilhões de óleo diesel da Rússia e financia a guerra na Ucrânia. Então esse é um outro assunto muito sensível. Questões como terras raras, aqueles minérios que servem para energia, para as baterias dos veículos. Os Estados Unidos têm interesse, o Brasil vende quase a totalidade para a China. Então são questões aí muito complexas que o Brasil precisa avançar e o Brasil ainda está encaminhando, está engatinhando nesse sentido. Agora, de outro lado, questões como pressão sobre o julgamento do processo de Jair Bolsonaro, aí realmente o Brasil não deve ceder porque está no campo da autonomia, da independência dos poderes. No entanto, Márcia, a política é a arte do possível. É preciso saber se o Brasil está disposto a fazer o que é possível para que essa negociação avance. Falando nessa independência e soberania que você citou aí em relação ao julgamento, Túlio, a gente estava acompanhando agora há pouco que há ainda a possibilidade de recursos, né, por parte das defesas.
Como é que você vê isso? Acha que existe alguma margem aí para tentar se negociar alguma coisa por parte das defesas? E há uma expectativa também de que isso tudo esteja resolvido até pelo menos o final de outubro, não? Olha, Nonato, bom dia para você também. Eu diria o seguinte, esse é o curioso caso de um julgamento que abalou a República, que nós já sabíamos o desfecho, mas que ele não termina nele próprio. Olhando para as questões técnico-jurídicas, o que é possível ser feito agora, a defesa está em maus apuros, em maus lençóis. Não há muitas possibilidades. Quais seriam elas? Nesse primeiro momento, a defesa espera a publicação do chamado acórdão, que é o voto da maioria dos ministros que efetivamente condenam Jair Bolsonaro e os demais réus. Com a publicação desse voto, cabe apenas o chamado embargos de declaração, que não é um recurso com efeito modificativo da condenação. Ele tem um efeito apenas de esclarecer pontos obscuros ou eventuais contradições. Ele não leva a alteração, mas apenas a um complemento. Existe ainda uma tese, uma disputa sobre o cabimento do chamado embargos infringentes. Esse sim levaria o caso ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas o próprio Supremo decidiu em julgamento anterior que precisariam 2 divergências para que houvesse o cabimento desse recurso, e não apenas uma. Então, se não for cabível esse recurso de embargos de infringentes, ou seja, se o Supremo não mudar a decisão anterior, Jair Bolsonaro deve, em breve, questão aí, creio eu, de alguns meses, começar o cumprimento de pena. Mas tem um gancho, tem uma ponta solta aí, que são as nulidades. Esta sim, depois do trânsito em julgado, depois que Jair Bolsonaro começar a cumprir pena, elas podem ser objeto da chamada revisão criminal. Aquela mesma que o presidente Lula usou e que o livrou das condenações da Lava Jato. E essas nulidades, muitos juristas apontam realmente pela existência delas no processo. Nós temos aí questões como foro privilegiado, competência da primeira turma, problemas relacionados à delação premiada, prazo pequeno para a defesa fazer a sua manifestação. Portanto, meu caro, esse é um processo que o final dele ainda está longe, essa novela está longe de acabar. Mas, de fato, no meio da novela, Jair Bolsonaro deve começar a cumprir pena, Nonato. Agora a gente chama para a nossa análise também a Ana Beatriz Rich. Bem-vinda, bom dia. Ana, a gente viu ali uma narrativa da anistia, né, de perseguição política que já vem sendo feita pela direita, especialmente pelos bolsonaristas. Você acredita que isso realmente pode ter algum fim, né, já que nos próximos meses vai ter todo esse debate ainda, Jair Bolsonaro vai demorar ainda para começar a cumprir a pena? Você acha que existe alguma chance desse projeto passar? Márcia, bom dia. Olha, eu acho que o projeto em si, no Legislativo, ele deve ter condições de avançar, especialmente pela questão da dosimetria da pena, do número de anos a que foi condenado o ex-presidente. O problema é que, muito provavelmente, o STF vai barrar qualquer projeto de anistia que seja aprovado por considerá-lo inconstitucional em razão dos crimes que foram cometidos, segundo a decisão judicial pelo ex-presidente, serem contra a democracia. Isso impede a anistia, está constitucionalmente previsto. Então, eu até acho que, dentro do Poder Legislativo, o projeto de anistia tende a caminhar e tende a ser aprovado. No entanto, veremos novas barreiras judiciais contra ele. Agora, Ana, o que a gente está vendo também aí, agora há pouco a Vitória Bel trouxe, é a questão das ameaças do governo norte-americano ao governo brasileiro, principalmente em cima desse julgamento do Bolsonaro. Só para lembrar, naquela primeira carta que o Trump enviou, ele já citava a condição do ex-presidente, mas que o Brasil deve deixar, entre aspas, a poeira baixar para depois tentar um diálogo. E tem muita gente entendendo, Ana, que esse diálogo já era para ter acontecido há muito tempo, que as nossas autoridades estão demorando e muito para tentar um cara a cara com o governo Trump. Você compartilha dessa ideia? Eu sou dessa muita gente, viu, Roberto? Porque eu entendo que o governo brasileiro deveria ter tomado medidas lá atrás, logo que o tarifaço foi anunciado. Eu acho que o diálogo, ele sempre vai ser a melhor saída, a melhor solução. E nós estamos falando de duas nações extremamente importantes uma para a outra. Portanto, é essencial que esse diálogo seja levado como uma prioridade para o nosso governo. A gente sabe bem as consequências econômicas, eu não estou nem aqui discutindo qualquer questão política, mas as questões econômicas que envolvem esse tarifaço, que envolvem os dois países. Portanto, eu acho que é essencial
que o governo acorde e entenda a importância desse diálogo. Já é tarde demais, inclusive. Eu não sei se o governo norte-americano também vai tentar, mais uma vez, trazer um novo envolvimento político para questões comerciais, porque isso também afeta os norte-americanos, também afeta o país deles. Então, o melhor nesse momento é que os dois governos consigam dissociar questões econômicas, questões comerciais, de eventuais divergências políticas e que avancem num diálogo que seja bom para os dois países.